Assim, ó, se a revista pudesse, ela teria 2 braços na capa, ia te puxar e obrigar você a comprar aquilo, a ler aquilo, porque a empresa jornalística depende disso, né, para sobreviver. Tem coisa que está inserida numa disputa de narrativa. Você vai deixar alguém falar por você numa disputa de narrativa ou você vai tomar a iniciativa de ocupar aquele espaço? Controle narrativo. Exatamente. Demora 20 anos, acho que ele falou, para construir a sua reputação, a sua credibilidade. Mas em 5 minutos você perde. O quão importante é isso? Tem canais que você controla. O seu Instagram, o seu site. Tem canais que você não controla, que é o que estão falando de você. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e mais uma vez trazendo um convidado super especial para somar a nossa audiência, Fábio Brant. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ele é empresário, consultor de comunicação, mais de 20 anos, né, Fábio, de comunicação, já lidou com diversas questões, diversas crises de marca e veio aqui somar hoje com o conteúdo. Seja muito bem-vindo, se apresente para a nossa audiência. Bom, Stefano, eu que agradeço, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, que tem feito um trabalho aí na área de TI, de comunicação, enfim, nas várias áreas da comunicação e que a gente respeita muito, né? Bom, uma breve apresentação. Eu sou o Fábio Brant, eu sou de São Paulo, moro em Brasília já há mais de 16 anos, sou formado em jornalismo, comecei a carreira, né, profissional como jornalista, como repórter, trabalhei na Editora Abril, no UOL, na Folha, no Estadão, no Valor Econômico. E o jornalismo talvez seja uma das profissões mais impactadas, né, pelas mudanças aí dos nossos tempos, de tecnologia, de habilidades, de formação, tudo isso. Então, no decorrer do meu desenvolvimento profissional, eu montei a empresa, é uma agência de comunicação que tem um outro foco, outra ética, outra prática, outros objetivos diferentes do objetivo de um jornalista. O jornalista tem como o foco principal o interesse público, a busca constante pela isenção, ainda que seja impossível, né? O jornalismo pede que você busque, tente ser isento, ouça todo mundo. E na agência que eu montei, que foi o cruzamento da experiência que eu já tinha com a minha vontade de empreender. Então, o que eu vou fazer? Não quero mais trabalhar com isso, quero empreender, vou montar uma lojinha, uma papelaria, vou buscar um posto de gasolina, não sei. Então, depois de uma crise existencial, veio uma oportunidade de empreender numa área correlata a que eu já conhecia, que eu já tinha contatos, e aquilo surgiu como a melhor ideia, né? Eu estava estudando também sobre isso, e muitos cases de sucesso de empresários bem-sucedidos que fizeram transição, não começaram como empresário, mostram que você empreender numa área que você ama, que você gosta, que você tem que ter paixão por aquilo lá, né? É muito importante. Então, quando apareceu essa oportunidade, pelas mãos de um grande amigo, na época, eu topei como uma forma de experimentar, de conhecer, e depois eu vi que era uma coisa muito interessante, que me dava prazer, que tinha uma perspectiva financeira boa também. Então, por ali eu fui estruturando a Novo Selo Comunicação, que é a minha agência. É uma agência especializada em construir reputação e influência para os clientes e proteger essa mesma reputação e a influência, né, para os nossos clientes. Aqui o foco é bem diferente do jornalista. Então, o nosso foco está em proteger o cliente. Legal. A gente tem sim a preocupação com a informação verdadeira, com esclarecimento, de filtrar as coisas que a gente vai passar adiante, seja para quem for. Não importa se eu estou divulgando uma coisa para um jornalista, para um influencer, num canal, né, que é impessoal, mas as informações têm que ser qualificadas, têm que ser verificáveis, porque a gente trabalha no campo do debate público, o debate público que influencia a tomada de decisões públicas e privadas, então Sim. Isso exige uma responsabilidade. Mas não exige, por exemplo, eu ter o desapego em relação ao personagem, à instituição, à pessoa que me contrata. Tá. Eu tenho que ter essa lealdade com o meu cliente. O jornalista, pelo menos em tese, ou
seria desejável que o jornalista não tivesse isso. Então, relações públicas e outras, né, áreas da comunicação não tem esse compromisso, mas tem outros compromissos tão sérios, tão graves, né, tão sensíveis quanto esse. Por exemplo, com o respeito ao público, Tá. infiltrar informações mentirosas das que não são. E isso deveria ser a tônica do marketing, da publicidade, das relações As fake públicas news, em né? qualquer área, inclusive eleitoral, né? Pô. Então, na Novo Selo, a gente tem esse foco e esse cuidado. Você falando, né? Já aprendi muito aqui ouvindo, né? Veio algumas perguntas assim. A questão do fake news, como lida hoje, né? Vamos pegar assim. A internet, como a gente conhece hoje, acho que teve o boom lá na pandemia, assim, um pouquinho antes, né? Que veio tudo isso como é hoje, que a gente vê, né? Todo mundo na internet falando e tal. Acho que começou por aí muito essa questão de fake news mais forte. Não que não tivesse antes, mas acho que da pandemia para frente a gente teve uma mudança comportamental bem grande no mundo e, Com consequentemente, certeza. na internet. Concordo. Né? E aí os modelos de negócio mudaram, as agências que tinham que se preocupar com algumas coisas começaram a ter que se preocupar com coisas que elas nem sabiam como cuidar, que eram coisas novas, né? Hoje eu vejo a comunicação muito integrada, então não é mais uma revista, é tudo ao mesmo tempo, né? A internet virou um novo canal de comunicação. Como vocês lidam com isso nesses novos tempos, né? Ainda mais pegando toda essa experiência, essa bagagem que você tem. Eu concordo com você, a pandemia foi um marco aí para o ambiente de comunicação, assim como a gente já teve outros anteriores, né? A quebra da bolha da internet, né? Nos anos 2000, por um motivo. Depois, um outro motivo diferente, em 2013, a gente tem um outro marco para a internet no Brasil, que está atrelado aos protestos de 2013, aquelas grandes manifestações de rua, né, com grandes no sentido de muito numerosas, em todas as capitais, com episódios lamentáveis até de morte, né, de integrantes das manifestações. E, com certeza, a pandemia também foi um momento de inflexão ali e que reúne componentes variadas, né? Como essas duas outras que eu citei também. Tem componente econômico, ou seja, Sim. Muitos negócios fecharam, muitos empresários e muitos empregados também começaram a passar por dificuldades, então aí você tem um impacto no consumo. E político, né? A pandemia talvez tenha sido o ápice da polarização entre direita e esquerda no país, que já estava acontecendo, pelo menos desde 2014, mas a pandemia realmente colocou isso em um outro patamar, em que as pessoas passaram a destilar ódio umas contra as outras, perder relacionamento com familiar, com amigo de muitos anos. E isso tudo tem um impacto na comunicação. Sim. De lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou para o bem e para o mal, né? Entre várias mudanças que a gente tem no cenário de comunicação, e eu preciso colocar isso aqui como destaque, é nas tecnologias de informação. As tecnologias de informação não são só as redes sociais, aplicativo de comunicação instantânea, né? Para quem viveu, né, os anos 90, os anos 2000, a grande revolução, primeiro, foi o telefone celular, o telefone celular preto e branco, né? O jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha. Aquele Nokia azulzinho com uma lanterna. Aquilo lá era o top. Mas depois veio o celular com internet, o smartphone, né? Com iPhone primeiro, os smartphones, isso tudo foi uma revolução. Então, essas são tecnologias de informação que mudaram a forma de se relacionar, mudaram a forma de comprar, de pagar as coisas. Hoje, você tem a opção de pagar com cartão de crédito, digitando senha ou só encostando o cartão, ou nem levando o cartão mais. Eu nem lembro a última vez que eu paguei com cartão físico. Exatamente. Então, a gente está numa cidade igual São Paulo, que todo mundo está muito preocupado com segurança, assalto. As pessoas passaram a ter 2 celulares, né? Um do ladrão e o outro para você usar. Que absurdo isso, né? Exatamente. Mas é o fato. É um absurdo, você mas é um só fato. encosta o celular ali, não precisa estar com a carteira, nada. Os documentos digitais, olha que facilidade, né? E a gente ainda tem muito para avançar nisso, nessa integração de informações. Hoje a gente já teria condições
no Brasil, na maioria dos países, de ter uma integração do seu cartão de vacina, Sim. que no Brasil até hoje muita gente tem um papel todo amassado, desde quando era neném, assim, que prova o quê aquele papel, né? Então hoje já podia estar integrado num app junto com o seu CPF, com o seu RG, com o seu título eleitoral, com o atestado militar e não ficar essa bagunça que a gente tem. Isso está mudando para melhor, Sim. né? Outra coisa, as moedas digitais, as criptomoedas, a tokenização de ativos, tudo isso aí tem a ver com comunicação. Porque a comunicação, no seu estado mais... lá nos primórdios, assim, se a gente for olhar a gênese, né, do que é a comunicação, que a gente fala tanto, a comunicação é a interação entre as pessoas, entre os seres humanos, entre os países, entre grupos distintos, entre adversários, entre aliados. E a gente está se comunicando quando compra alguma coisa, quando faz um pagamento, transaciona. Não é só quando a gente manda uma mensagem, ou telefona para alguém, ou senta para ter uma conversa pessoal. Tudo isso aí são transformações que estão no mundo da comunicação e que não são importantes só para quem está do seu lado, da tecnologia. Tá. São importantes para quem está do meu lado também, do conteúdo, né? Da estratégia do conteúdo, da formulação de mensagens, porque o mundo mudou. Mudou. O que significa isso? Às vezes é um chavão, né? O mundo mudou. As pessoas falam isso sem nem pensar no quanta informação tem nessa frase, né? E o mundo mudou é o seguinte, a forma de falar é outra, a forma de apresentar a mensagem é outra, a forma de você pensar a comunicação para uma instituição, né, posicionar autoridade, criar autoridade para uma instituição, para uma empresa, para um profissional, para um líder executivo, mudou também, né? No linguajar, nas plataformas, na apresentação. A gente está aqui num podcast hoje que é um instrumento que não houve a invenção da roda quando o podcast começou a ter muito sucesso. Vários empresários, João Dória, J. Ávila, todos eles já faziam entrevistas, né, na televisão. Verdade. Com convidados Sim. que tinham ali interesse de uma divulgação ou de fazer um network, etc. Isso já existia ali. Mas olha hoje, com a popularização do podcast, como não evoluiu isso, né? Sim. Hoje a tecnologia está mais barata, você pode montar o seu estúdio e ter um alto retorno aplicado a produtos que antes jamais teriam essa visibilidade. Você pode... Hoje, pessoas que não teriam acesso a um networking de peso podem ter esse acesso. Sim. Então, respondendo Sim. a indagação, da pandemia para cá... Tudo mudou, né? Tudo mudou. A gestão de crise mudou, a formulação de... Daqui a pouco eu quero pegar esse tema de gestão de crise, que Vamos é um assunto embora. super interessante, que é ouvir... Que aqui, uma coisa é o que a gente vê na mídia, né? Outra coisa é saber como é que é feita uma gestão de crise. Daqui a pouco a gente fala, né? Legal. Aí, terminando. Então, veio a pandemia, mudou muita coisa, então a gente teve um ponto de inflexão ali. A questão das mídias digitais, né? As plataformas digitais, como você citou do podcast, pô, essa questão dos cortes hoje em dia, né? A gente fala muito dos cortes, de como você leva a sua mensagem para cada vez mais pessoas, estar nas multiplataformas. Como você vê, Fábio, pegando, digamos assim, antigamente não tinha isso. Por exemplo, você citou valor econômico, citou algumas empresas que são relevantes até hoje. Sim, Só que muito. elas eram relevantes não no mundo digital, e hoje elas são relevantes no mundo digital. Verdade. Né? Então, como foi essa transição no mercado, assim? Porque uma coisa é uma equipe cuidar, sei lá, de uma revista, outra coisa é ele cuidar do Instagram, né? Hoje em dia eu tenho certeza que dentro dessas empresas tem a departamentabilização, né? Cada departamento cuida de uma coisa. Ontem eu tive em uma agência aqui em São Paulo, de parceiros, que fizeram um projeto de marketing para um jornal. O Brasil tem 3 jornais, né, de impacto nacional. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. O Valor Econômico também, só que ele é muito nichado, então tem um público muito selecionado, tem uma penetração menor, né, por causa disso. Essa agência trabalhou para um desses jornais, eu não vou citar aqui porque não conheço os pormenores, né, dos ajustes, mas esse jornal vendia 50 assinaturas por mês. Agora, 2024, 2025. Né? É um número que impressiona porque ele é muito pequeno. Essa agência fez um trabalho ali de planejamento, marketing, aí acoplando
ferramentas e uma estratégia que você é mestre nisso, né? De como transformar essa realidade, está vendendo mais de 10 mil por mês hoje. Olha isso. Então, até mesmo o Usando jornal estratégia digital, até né? mesmo isso é o jornal em papel, não é a versão Física, versão digital, não é a né? versão digital do jornal. Então, até mesmo esse produto tem uma solução, usando as estratégias corretas, as ferramentas corretas, os meios corretos. Tem uma diferença, né, entre esses termos. A gente fala, às vezes, meta, objetivo, estratégia, tática, como se fosse tudo sinônimo. E para quem está na comunicação é muito importante entender a diferença entre eles. Então, você tem objetivos maiores, né, que você nem sempre vai medir um ROI, ou quando seguiu ou não. Você tem aspirações, né, que alguns podem chamar de sonhos, outros podem chamar de objetivos maiores. E você tem coisas tangíveis. Você quer atingir, você quer aumentar o número de interações no Instagram em X% num período Y. Você quer registrar um número maior de assinaturas num período tal. Então, isso é possível. O que é importante? O jornal tem um produto que é necessário, que é a informação. Então, tendo esse produto bom em cima do qual trabalhar, esses parceiros, né, do marketing digital conseguiram fazer essa virada, assim, um negócio impressionante. Legal, né? Né? Porque se a gente pensar no jornal impresso, é uma coisa que a gente vai associar a gerações anteriores. Quem está aí com seus 60, 70 anos de idade seria Sim. o público-alvo. O né? ICP ali, né? Quem compraria o jornal. Exatamente. Mas se eles estão vendendo 10 mil por mês, talvez não esteja pegando só ali. E aí que está o grande mérito do sucesso dessa estratégia. Sensacional, né? Eu não sabia desse É impressionante. caso. Impressionante. É impressionante. Aí mostra muito, é uma palavra que roda muito a mercado, que é o phygital, que é a fusão do físico com o digital, né? Aí é uma boa aplicação desse método, né? Total. Né? Pega toda a base de audiência das marcas que já existem e direciona para um produto que é físico. Né? E, ao mesmo tempo, a pessoa tem acesso a essa informação digital, né? Tem alguns portais que eu assino, que eu acesso, e existem marcas de comunicação, né, que são muito novas, mas já são gigantes, por exemplo, no Brasil. Eu gosto muito, que eu acompanho muito o pessoal do The News, por exemplo, que é um case Sim, nacional, na minha visão. Os caras conseguiram fazer uma comunicação muito diferente e passar credibilidade naquilo. Então, hoje eles falam de tudo. Falam de política, de negócio, de vida, de saúde. Tem várias newsletters lá, eu acompanho todas, inclusive. Um abraço pro pessoal. O caso da Cazé TV, que eu gosto muito. Esse aí, pra mim... Um grande case. Esse aí, acho que, pô, Fábio, esse acho que é um dos cases mais emblemáticos do Brasil de comunicação. Os caras tiraram a Copa da Globo. Quando que isso era possível, né? Pensar quem que vai enfrentar esses caras. E aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa dinâmica, né, do mercado. Pô, não necessariamente os players antigos, que, cara, eles têm que se preocupar que a galera nova tá vindo com uma nova roupagem, uma nova forma de se comunicar e pega um público que às vezes eles não sabem se comunicar, né? Que é o público ali, o público que já nasceu no digital, né? Como divide isso aí, né? Tem uma frase de um grande jornalista, enfim, pensador da comunicação, tal, que é o Eugênio Butti, que foi meu professor na faculdade. Uma vez ele me falou um negócio que era o seguinte: se a revista, na época, o digital ainda já era uma realidade, mas não igual hoje, né? Sim. Então, na época, ainda tinha vários títulos de revista semanal no Brasil, por exemplo. A gente estava discutindo como fazer um bom título e tal. Ele falou assim, ó, se a revista pudesse, ela teria 2 braços na capa, ia te puxar e obrigar você a comprar aquilo, a ler aquilo, porque a empresa jornalística depende disso, né, para sobreviver. Então, na falta de ter esse braço, um bom título é o que supre essa função. Então, toda essa mudança aí tem a ver com isso, a atração das pessoas, né, o interesse das pessoas pela informação também vai mudando, porque as coisas novas vão aparecendo, novos formatos vão aparecendo. E interessante nesse processo, e que algumas pessoas acreditam que é uma democratização, enfim, não sei se a gente chega a esse ponto, mas hoje a gente tem espaços de debate de ideias, de veiculação de informações que são muito influentes e que não são só mais esses 3 jornais, os 4 jornais e as TVs tradicionais. Hoje a gente tem portais de notícia que já nasceram nessa época.
né? E que estão influenciando a tomada de decisão. Sim. O meu objetivo no Novo Selo é pegar o meu cliente e ver com ele assim, o que você precisa para viabilizar o seu projeto? Eu preciso proteger a classe profissional que eu represento ou o setor da economia que eu represento de retrocessos na regulação. Então, ele vai atuar para alterar uma proposta legislativa, para derrubar um projeto, para aprovar um projeto. Em outras situações, ele depende os projetos dele dependem de decisões judiciais. Então, a gente vai pensar em estratégias que criem no debate público um ambiente que favoreça os argumentos, a posição daquele cliente, dentro dos limites éticos que eu descrevi aqui no início. Sim. Então, hoje, você não depende só de um punhado muito pequeno de veículos que são relevantes, são importantes. Tem vários sites que nasceram e já estão muito relevantes. Um exemplo é o Poder 360. Esse é legal também. Do Fernando Rodrigues, que foi o grande professor que eu tive assim, na minha carreira. Quando eu mudei para Brasília, foi para trabalhar com ele. Legal. Tive a oportunidade de ficar 3 anos trabalhando com ele. Ele foi uma grande escola. Além de ser um grande jornalista, uma pessoa bacana. É um baita canal, o Poder 360, inclusive. E montou o Poder 360 dentro dessa linha da transformação do analógico para o digital. Legal. Né? E tem outros exemplos, vários exemplos. Durante um grande tempo, ainda né? Mas teve mais relevância até poucos anos atrás, o Antagonista, por exemplo. Muito legal, um ótimo canal também. Um canal que foi muito relevante ali durante muito tempo, continua sendo, hoje em um outro nível, mas influenciando e nasceu dentro desse contexto. Sim. E vários outros. Tem de nicho também, por exemplo, um que eu gosto muito é o Futuro das Coisas. É um portal nichado que fala sobre trends, innovation, sobre inovação. Isso é uma coisa que hoje é muito possível ter, né? Você pode ter canais de nicho. Exatamente. Falando sobre um nicho específico, atende uma demanda específica de um interesse específico. Isso pegando, sei lá, 50 anos atrás, não era uma coisa que seria possível. Né? Você até monetizar a pessoa, ter um projeto nessa frente. Exatamente. E hoje, todo líder civil, né, da sociedade civil, todo líder empresarial, autoridades, precisam saber navegar nesse universo, né? Porque virou um universo complexo. Os veículos, apesar desse compromisso público, né, de buscar isenção, eles têm as suas agendas também, têm os seus interesses. Então, o que a gente faz é orientar os nossos clientes a navegar nesse mar, nesse oceano, na verdade. Não naufragar, né? E não naufragar, exatamente. E todos esses veículos que são sérios, que estão praticando o bom jornalismo, eles precisam receber informações. O jornalista, hoje, ele é bombardeado, né? O jornalista, o formador de opinião, o colunista e o influencer também, ele é bombardeado por N informações. Ele cria a convicção dele, emite a opinião, faz um texto informativo, que às vezes não é opinativo, mas ele precisa ser esclarecido, sobretudo nos setores que são regulados, as empresas que atuam em setores regulados e empresas que atuam em setores muito disruptivos. Por quê? A chance de ter uma confusão, um equívoco, um mal-entendido é muito grande. Sim. Então, as empresas, né, os players institucionais, as instituições de classe, instituições setoriais, instituições públicas, precisam atuar para levar a sua mensagem, levar a sua narrativa, os seus argumentos, sua visão. Tem coisa que é fato, não tem como dizer que A não é B. Tem coisa que precisa ser divulgada porque funciona daquele jeito, o jornalista precisa conhecer. E tem coisa que está inserida numa disputa de narrativa. Você vai deixar alguém falar por você numa disputa de narrativa ou você vai tomar a iniciativa de ocupar aquele espaço? Controle narrativo. Exatamente. Então, é isso que a gente faz na Novo Selo. Os veículos de imprensa são um público-chave para a gente, porque a gente tem que estar em constante contato com eles. Eu falei aqui do Antagonista, que historicamente sempre foi mais associado à direita, mas tem N outros veículos, como o Brasil 247, DCM, etc., que historicamente são mais associados à esquerda, e a gente tem que ter pontes, portas abertas com todos eles. Todos eles compõem o ecossistema de informação e que está influenciando. Sim. Talvez, né, a gente
precisaria trazer aqui números, dados. A audiência deles na internet é gigantesca. Boa, né? certeza, gigante. Então, de certo modo, eles até competem com esses veículos tradicionais, né, hoje em dia. Total. Você consegue lançar marcas, lançar produtos, sem necessariamente usar esses grandes canais. Ou defender ideias, projetos. Sim, colocar... Outra coisa que eu vejo que aconteceu também nesse processo de mudança da comunicação é uma intensificação do marketing, né? Que é a comunicação voltada para vendas. Então, isso se aplica muito a quando a gente tem produtos concretos, palpáveis para vender, né? Ou serviços que sejam muito objetivos. Quando a gente tem uma outra coisa como um serviço de e-mail... Assim, projetos complexos, exatamente, né? Para defender ideias, etc. Coisas políticas, exatamente. Né? Então, isso tem ficado cada vez mais especializado e talvez por isso tenha ganhado tanta influência os espaços que fazem esse debate, que são difíceis de acessar, Sim. que causam um impacto tremendo, né? Uma informação num jornal, ou num portal, ou numa rede social que é reconhecida como um canal de informação sobre política, sobre economia, tem um impacto tremendo na Bolsa, tem um impacto tremendo no Congresso, nos tribunais, né? Isso fica muito claro quando a gente pega alguns estudos que analisam o efeito das crises, que você falou, a gente queria falar de crise, né? Vamos falar. Eu quero entender na prática como funciona. O efeito de crise em empresa aberta, listada em bolsa. Total. No Brasil, tem muita influência. No Brasil, a gente tem pouquíssima empresa listada em bolsa. Tem. Né? São cerca de 1.000, se não me engano. Muito pouco. A última vez que eu chequei era 900 e pouco. Então, é bem pouco empresa. Tem aumentado, né? Tem aumentado, mas é pouco se você comparar com os Estados Unidos, outros países, enfim. Então, nesses mercados que estão mais maduros, né, nesse sentido, a gente tem pluralidade de estudos que mostram uma crise de reputação que pode acontecer na imprensa, pode acontecer na rede social, pode acontecer em N plataformas. Enfim, uma crise tem um efeito no valor de mercado das ações. Total. Né? E às vezes esse efeito é destruidor. Sim. A gente viu isso aí aqui no Brasil recentemente, de forma muito escancarada, quando foi revelada a fraude dentro das Americanas, que é uma empresa gigante, está conectada com vários ecossistemas da economia brasileira, milhões de empregos, né, diretos e indiretos, e aquilo lá deu para o brasileiro perceber o impacto de uma crise de reputação na empresa. Né? Exato. Vários casos recentes, né? Tem. Eu gosto de um emblemático do Cristiano Ronaldo da Coca-Cola, lembra? Ele tirou a Coca-Cola lá da frente, a Coca-Cola Company caiu só por conta do que ele fez. Olha o poder que uma pessoa tem. Lembro desse caso. Lembrei desse caso. Por conta de uma comunicação. Como ele não bebe refrigerante, ele usou o troféu ou a bola para esconder a logo da Coca. Ele tirou e falou, beba água. Ele tirou a Coca-Cola da frente de onde ele estava falando e, cara, com essa ação dele, as ações despencaram. Exatamente. Olha o poder da comunicação. Exatamente. Loucura isso. Exatamente. Uma vez a gente teve acesso aqui aos bastidores do negócio que aconteceu aqui no Brasil. Era um grupo de cerveja menor, tal, que tem um adversário global gigante, e eles, por meio de uma associação ligadas, né, a essa cervejaria nacional, que é gigante também, mas perto de um grupo global é muito pequeno. Então, por meio de uma associação, eles produziram um estudo que indicava que esse adversário, concorrente gigantesco deles aí, acumulava por semestre ou por ano não sei quantos bi de sonegação fiscal. Eles conseguiram colocar essa informação num veículo de credibilidade sério, com atribuição de fonte, enfim, tudo feito às claras, foi publicado. A notícia tratava da existência do estudo. E em meia hora, as ações desse gigante estavam despencando 5%. Olha isso. Olha a quantidade de dinheiro que a galera fica, né, que mexe. Exatamente. Olha o poder da comunicação. Exatamente. Ou seja, a reputação, apesar de não ser uma coisa mesurável automaticamente em ROI ou em vendas, ou alguma coisa do tipo, muito concreta, a reputação tem o seu valor. Total. E ele é muito intangível. Total. No mundo cripto,
Isso começou a ficar mais evidente, eu acho, a partir do caso FTX ou FTX. Sei, conheço Todo esse mundo caso. conhece, todo mundo Sim. que está inserido no ecossistema conhece. Agora, qual que é o problema ali? Hum. Antes de avançar nesse caso, eu vou fazer um paralelo com o do Cristiano Ronaldo. Boa. Uma crise não tem só um ângulo. Quando o Cristiano Ronaldo fez isso aí, ele assumiu alguns riscos. Ele podia ter tomado um processo, Sim. podia ter perdido patrocínios, nem sei se isso não aconteceu. De fato, essa situação aí, agora na Copa do Mundo, eu vi que muita gente relembrou desse caso, que eu não estava lembrado não. Você falou, reacendeu a memória aqui. É porque foi um caso marcante de marca, Exato, né? não, eu sou muito fã comunicação. dele, cara. Eu tenho uma admiração pelo Cristiano Ronaldo. Quem assim, não tem, né? Assim, exatamente, também, ele é um cara que inspira, assim, empenho, persistência. Cara, ele transformou o Isso nome aí dele numa marca fundamental. mundial, ele monetizou. Exatamente. Esse cara é um mestre da comunicação. Não, e olha só, esse episódio aí com a Coca-Cola contribuiu para isso. Agora, durante a Copa do Mundo, esse episódio foi lembrado no sentido de posicionar ele no locus de quem está dando bom exemplo, de quem está preocupado com os fãs, Sim. com quem segue ele, né? Exato. Hoje, uma postagem dele no Instagram mexe com a cabeça de, milhões de adolescentes. Sim, mexe com o milhões de mercado. homens, inclusive, né? Exato. Então, denota ali, nesse caso específico, aí, uma responsabilidade que ele tem. Podia ter sido uma crise para ele, podia ter perdido o contrato, podia ter sido processado, etc. Então, a crise não tem só um ângulo. A Coca-Cola viveu a pior crise aí, né? E soube lidar também, uma marca gigante, vive crise possivelmente o tempo inteiro e deve ter uma equipe lá, craque, lidando com isso e apagando incêndio, né? Evitando que coisas pequenas virem escândalos ou coisas grandes, não no sentido de acobertar, mas de redirecionar, às vezes, a ação da empresa, de orientar melhor os tomadores de decisão, né? Então, a mesma situação pode desencadear a crise para vários players, né? Um outro caso do futebol também que me veio à cabeça agora. Agora começou a puxar. É legal dar exemplos, né? Porque fica mais palpável, mais tangível para quem tá assistindo, né? Eu não sei qual é seu time, né? Possivelmente o Corinthians, né? Depende. Qual que é o seu time? Corinthians. É Corinthians, então. Não, moço. que é isso, cara. Não, mas eu sou corintiano. Você é corintiano? Eu gosto. Eu não torço muito assim, mas se for pra escolher... Não, vai começar a torcer. É por isso que a gente se deu bem desde o início aí. Se for pra escolher, eu acompanho o Corinthians. Olha só, o Gabigol, ídolo do Flamengo, outro jogador assim que eu admiro pelo desempenho em campo, né? E é sabidamente um cara que tem uma postura fora de campo muito diferente do Cristiano Ronaldo, por exemplo, e outras pessoas, né? Mas teve um episódio que ele estava jogando no Flamengo ainda, grande artilheiro, um dos grandes artilheiros da história do Flamengo, que é um dos maiores clubes do Brasil, com certeza. Quem paga o salário do Gabigol? Flamengo. O Gabigol me tira uma foto com a camisa do Corinthians. Eu achei legal. Eu achei legal. Ele não só tira a foto, como a foto vaza, vai para a imprensa. Eu lembro desse caso, tudo aquilo. Olha a situação. Quanta gente está envolvida naquela situação. Gabigol, Corinthians, Flamengo. Só gente grande. Exatamente. Ali eu acho que a crise teve um impacto muito mais negativo no Gabigol. Por quê? Ele foi punido, enfim, depois acabou até tendo que deixar o clube, foi pro Cruzeiro e está no Santos agora. Mas, olha só, o Corinthians podia ter se enrolado ali, porque ele estava implicado, mas de forma fortuita, né? Não era um personagem da crise, não estava sendo acusado de nada, ninguém estava atribuindo culpa por alguma coisa negativa ao Corinthians. Se o Corinthians se mete ali a fazer brincadeirinha, tá, essas coisas, podia trazer um problema para o seu lado. Pelo que eu me lembro, isso não ocorreu. O Flamengo passou a ter instantaneamente uma crise, sem provocar. Por quê? Um atleta contratado pelo clube veste uma camisa de um adversário e o Flamengo imediatamente vive uma crise com a sua torcida. O que é uma crise? A crise... a situação de crise, o risco de crise, não sei, as pessoas usam várias expressões, né? Não tem as expressões querem dizer basicamente a mesma coisa. Acontece quando você tem um relacionamento seu com um dos seus públicos ameaçado de rompimento, de deixar de existir, de ser enfraquecido. Né? Tem uma frase que é atribuída ao Warren Buffett,
muito frequentemente mencionado, que é o seguinte: você demora 20 anos, acho que ele falou, para construir a sua reputação, a sua credibilidade. Mas em 5 minutos você perde. O quão importante é isso. O quão importante é isso. Então, um dos principais públicos com quem o Flamengo tem que se relacionar é a torcida. A torcida caiu matando, querendo uma explicação, uma satisfação. O Flamengo, nesse caso aí, agiu muito bem, porque ele não só deu uma satisfação, como ele puniu o atleta, né? Eles tiraram dele o direito de usar a camisa 10 do Flamengo, que foi do Zico, enfim. E ali ele resolveu o problema com a torcida. Aplacou. Você vai falar, pô, são milhões de pessoas, alguém deve ter permanecido insatisfeito. Mas, no geral, a crise foi contida. Pelo lado do Gabigol, olha só o que é uma má gestão de crise. Então, o cara que joga nesse nível, etc., se preocupa muito pouco com o seu ativo reputacional. Que é ele mesmo. Né? Exatamente. A primeira coisa que ele fez foi dizer que a foto era mentira e que era uma montagem. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias depois, ele teve que pedir desculpa, admitir que era verdade. Então, não dá. Você não mente para o seu advogado, você não mente também para o que eu chamo... de crise. Nem para o gestor de crise, nem para o jornalista. E isso aí compõe o que eu chamo de tribunal da opinião pública. O tribunal da opinião pública, ele não segue um código escrito. Ele não segue o Código Civil, o Código Penal, ele não tem ampla defesa, ele não tem contraditório. O que ele tem é a multidão julgando as pessoas, julgando as instituições, né? Tá, Tribunal da Opinião Pública. O Tribunal da Opinião Pública. Isso. Então, o Gabigol entrou da pior forma possível nessa arena. Teve que se retratar. E se retratar não amenizou a situação dele. Foi um problema, um erro atrás Teve do uma outro trajetória ali. brilhante no Flamengo, né? Sim. Estou falando aqui, separando o atleta do cidadão. E saiu do Flamengo menor do que o tamanho que ele realmente tem. Por conta ali. de uma coisa que poderia ser mitigada, né? Poderia ser mitigada. Ó, gente, né? desculpa. É. Às vezes tem outros casos, assim, de artistas usando vários. iPhone fazendo propaganda da vários, Samsung. Vários. Famoso. Esse é famoso também. Famoso. Exatamente. Mas o que eu queria falar do FTX? Manda, volta lá. Essa situação puxa todo o ecossistema. Vamos falar de cripto. porque é interessante esse caso. Entendeu? Aí, Para a situação. Por quê? Hoje criou-se no Brasil e no mundo uma imagem de que o setor cripto, o setor de tokenização é picaretagem. Não. Criou-se. Não, existe o... Fora de quem entende do fora que tá de quem entende, sim, hoje normal. tem uma percepção muito grande disso. Por quê? Farol do Bitcoin, Sim. pirâmide do fulaninho, pirâmide do ciclaninho. E quem está pagando o preço dessa minoria irresponsável e, em alguns casos, criminosa, são as empresas sérias de cripto, as empresas sérias de tokenização. Um baita mercado. Estão pagando o preço. É. Por quê? É um mercado que, no Brasil, tem um espaço para crescer tremendo. Já cresceu... Hoje é um mercado que circula dezenas de bilhões, talvez até centenas. Não, já está em centenas já. Centenas de bilhões. Já. Agora, o teto desse mercado no Brasil é muito mais alto. Nossa, nem começou. Nem começou. E a maioria das empresas, quem conhece sabe, são empresas sérias, são empresas que estão muito bem estruturadas. Exatamente. A gente tem hoje uma liderança nesse mercado, uma referência no Brasil e fora, que é o nosso amigo em comum, o Matheus Pupi, que é um cara que pega a empresa e bota ela na linha, né? No sentido de que o empreendedor da área cripto, muitas vezes ele começa porque ele conhece muito ou de TI, ou conhece muito de economia, de contabilidade, mas não entende do arcabouço legal. Enfim, o Pupi vai lá, deixa o negócio redondinho define as regras e os caras seguem atuando de forma lícita, legítima, honesta, né? Sim, transparente. Só que essas empresas estão pagando o preço dos erros das empresas que cometem crimes ou que cometem erros, né? Cometem falhas. Nem todo erro necessariamente é um crime ou é proposital. Agora, como eu falei para vocês, empresas que estão num setor regulado, né, por autoridades públicas, e empresas que estão em setores altamente disruptivos, inovadores, correm o risco da falta de conhecimento dos formadores de opinião e da sociedade jogarem contra elas.
E uma coisa que tem acontecido muito forte no Brasil e no mundo, não é uma peculiaridade daqui. Essas empresas só passam a se preocupar com isso quando o problema já aconteceu. E aí o custo é muito mais alto. É lógico. Aí é você correr atrás do prejuízo, é explicar que esse não é aquele. A questão do controle da narrativa. Exatamente. Então, o FTX abriu a porta para isso, muita gente entendeu. Você vê várias empresas hoje na área cripto, enfim, já tomando as precauções. Ser disruptivo é uma coisa muito difícil, porque você tem que ser disruptivo e você tem que se sustentar no mercado. E quem quer atuar contra tudo e contra todos, né, mais do que trazer uma solução, porque o que gera o mercado é trazer uma solução, resolver um problema. Resolver uma dor. Agora, tem gente que mistura as coisas. A polarização impactou muito isso, né? Então, no mercado que ainda estava todo mundo tentando descobrir o que era, um ambiente altamente polarizado, às vezes um político de uma tendência A ou B dá uma declaração que favorece a sua empresa, daí você toma o partido daquele político em situações que não tem nada a ver com o seu mercado. Então, tinha essa situação. Muitas empresas já aprenderam a diferenciar e a se preparar, a preparar um colchão reputacional para ele amortizar as crises. A crise, como eu falei, não acontece só quando você, né, quando a empresa, quando a pessoa comete um erro ou faz uma coisa intencional errada. Ela entra numa crise quando alguém que está no mesmo ecossistema entra em crise. Então, o FTX entrou em crise, todo mundo entrou em crise, porque todo mundo passa a ser olhado pela maioria da população, pela maioria dos formadores de opinião, que olham criptomoeda e acham que é grego, não entendem nada do que está sendo falado, e falam, pô, é tudo a mesma coisa. É tudo faraó do Bitcoin. Coloca tudo no mesmo lugar. Né? Hoje, um desafio desse setor, um dos vários, né? Não é só esse. A comunicação é muito importante, ela está no core, eu acredito, do desenvolvimento não só desse setor, mas de vários outros, de infraestrutura, setores estratégicos em geral e que estão crescendo, de logística, infraestrutura, criptoativos, que eu acho que são os principais hoje, né? Mas a comunicação está no core, mas não é só ela. O jurídico, né? A contabilidade. Tudo, agora com a reforma... Tudo é comunicação. Com a reforma tributária, a contabilidade vai ganhar uma... Sim, comunicação, na minha visão, está acima de partido político, né? E tem uma coisa que eu falo há muito tempo, Fábio, na internet, especificamente, eu falo assim, toda empresa precisa ser uma empresa de comunicação. Com certeza. Você tem que trazer essa comunicação para internamente para você ter a sua estratégia. Você que controla a narrativa. É isso. Você que tem que levar isso ao mercado. Você vai deixar alguém levar ao mercado? Não faz sentido. Exatamente. Né? E aí, isso se insere em todos os setores. Não é um setor só. Se você... Pô, Chacrinha dizia o quê? Como é que é? Quem não comunica... Se estrumbica. Isso é desde quando? Quando que a gente tá falando de Chacrinha? Então... É básico, né? Tá na essência disso. E você, de qualquer setor, precisa entender que a comunicação ela é estratégica e precisa ser intencional. E como fazer isso da melhor forma, né? Você comentou da questão dos advogados e contadores. Pô, eles estão passando por uma revolução nesse momento, né? Todos nós estamos, né? Por conta das AIs e afins, mas tem alguns setores que é muito disruptivo, assim. É uma mudança de como funciona o setor, certo? Exatamente, estrutural. Uma mudança estrutural. Como esses advogados, né? O que é advocacia? Pô, é confiança. Como você estrutura confiança? Com comunicação. Não adianta aquilo, eu sou muito bom. Se ninguém te vê, ninguém te conhece, você não tem bem isso estruturado, você não é tão bom assim, né? Como você aplica isso nos seus clientes hoje no dia a dia, juntando tudo isso? Só para encerrar o raciocínio do tema anterior, um dos grandes desafios do setor de cripto, tokenização, enfim, da blockchain, é superar a crise de credibilidade. Que existe, né, no Brasil. Com relação à área jurídica, lá na Novo Selo, a gente tem um núcleo especializado nisso. A nossa origem... a empresa começou como uma assessoria de imprensa tradicional, quando eu estava fazendo aquela minha migração de carreira. E a gente teve aí a sorte, né, de encontrar excelentes clientes desde o início, que foi a nossa atuação com entidades de classe. O Conselho Federal da OAB, que é a maior entidade de classe do Brasil hoje, e eu acredito que é a classe profissional hoje mais bem representada, mais bem defendida em relação às suas prerrogativas. O ano passado, a gente fez uma pesquisa com o Datafolha, um instituto sério, grande, enfim, contratado por várias grandes empresas, está no mercado há muito tempo, e apontou ali que mais de 80%
população confia no Conselho Federal da OAB como instituição. Que loucura, Isso né? para a gente é muito gratificante, porque tem tudo a ver com o trabalho de defesa da imagem, de divulgação do trabalho em favor da classe que a instituição representa, né? Então, essa é a nossa origem. Com o tempo, o nosso portfólio foi crescendo. Hoje, a gente representa também perante a imprensa, no Tribunal da Opinião Pública, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a maior entidade de juízes da América Latina, tem cerca de 15 mil magistrados associados, do trabalho, militar, do DF Territórios e dos estados, né, magistrados estaduais, além de ministros dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal. E representamos também a CONAMP, que é a maior entidade representativa do Ministério Público. Inclui também membros do MP de todos os estados, militar, do trabalho e do Distrito Federal e Território. São cerca de 16 mil promotores e procuradores de justiça representados pela CONAMP. Isso fez a gente criar um estofo, assim, uma bagagem muito grande na área jurídica, em conhecer os meandros, as discussões, as polêmicas, né? E isso me fez crescer muito no entendimento de uma coisa que parece simples, mas é o seguinte: quem são os públicos-chave? O que é um stakeholder? Stakeholder é todo mundo... É uma palavra que se fala muito, né? E como todos esses termos que a gente importou do inglês né? para o Brasil, às vezes no nosso dia a dia, os termos assim criam conotações que não tem nada a ver com a tradução literal, com o contexto que é usado em países de língua inglesa. Mas stakeholder é todo mundo que pode ter um interesse, né, numa situação, todo mundo que pode ser prejudicado ou beneficiado pela reputação de uma instituição, de uma pessoa. Só que a gente tem que escolher quais são os fundamentais, senão a gente bota a sociedade inteira ali. E para você ter uma estratégia de comunicação, você tem que saber definir muito bem para quem que você está falando. Numa entidade de classe ou numa entidade setorial, a gente já atendeu, por exemplo, a entidade que representa o setor de transporte de valores, já atendemos uma entidade que representa produtores de alho, já atendemos a entidade que representa o setor de criadores de uma raça específica de cavalo que tem uma participação na economia do Nordeste gigante, por exemplo. Então, ali você tem que saber identificar quem são seus públicos prioritários. Por quê? Ali você tem que evitar a crise a qualquer custo. Ali você tem que mostrar a sua entrega para o associado ou para o cliente, né, no caso de uma companhia, de forma prioritária. Porque o cara compra seu produto ou seu serviço, né? Vamos lá, uma empresa que vende uma assinatura de serviço. O que você está fazendo por ele? Você não pode ter uma postura passiva hoje em dia. E aí entra o que você acabou de falar muito bem. Você tem que controlar a narrativa. Junto disso, tem uma outra situação. Tem canais que você controla. O seu Instagram, o seu site. Tá. Tem canais que você não controla, que é o que estão falando de você. Legal. E isso aqui tem um impacto na reputação ainda maior. A gente antes de entrar aqui, a gente estava falando, né, sobre as nossas estratégias. Sim. Às vezes você dá uma entrevista, você aparece num veículo respeitado, pega aquilo lá, bota na sua mídia social, show de bola, dá um baita resultado. Só que, por que uma mídia espontânea, que é editada por um terceiro, te passa mais credibilidade? Porque quando você sai num jornal e bota no seu Instagram, no seu LinkedIn, isso daqui te dá uma resposta melhor. Porque você tem uma validação, em tese. São eles falando... São eles falando de você. E aí tem uma outra frase, cara, que eu adoro. Sempre que eu dou aula, palestra, eu gosto de citar, que é uma frase que é atribuída, né, cara? Todas essas frases aí eu olho sempre com receio, porque a gente nunca sabe... Vai falar, não, Aristóteles, Quem tava lá pra confirmar, essa daqui é atribuída ao Jeff Bezos, dono da Amazon, que é também um baita empresário, um cara... Baita comunicador. Baita comunicador, e que com a comunicação construiu... O que construiu. O que é isso? Não, de tirar o chapéu. Então, segundo aí essa frase que seria do Jeff Bezos, branding é aquilo que falam sobre você quando você não está na sala. Fecha o olho, sai da sala. O que estão falando de você? Então, é por isso que eu vir aqui no seu podcast
me agrega credibilidade, porque Sim. primeiro, não é qualquer um que você convida para estar aqui. Você tem um recurso escasso, você não tem como estar o dia inteiro gravando podcast e Não tal. tem. E aí, você tira disso para esferas para outras esferas, um Sim. programa de televisão, o saudoso Jô Soares, né? Grande Esse comunicador. dava aula, esse Esse aí cara. tinha vários estudos. Você ir lançar seu livro no Jô Soares já aumentava em não sei quantos por cento a vendagem do livro. Isso aí. É impressionante, assim, o negócio, né? Então, apesar de as plataformas digitais hoje serem centrais, serem influentes, é onde todo mundo precisa estar, não é opcional, é obrigatório. Olha que legal ouvir São, isso de uma são pessoa. influentes. Sim. Agora, em relação a impactar a decisão, etc., para alguns nichos, por exemplo, tomador de decisão na esfera pública, ministro de Estado, deputado, senador, ministro de tribunal, é a imprensa tradicional ainda. Eles que impactam lá. Isso significa que a gente tem que aprender a entender a complexidade. É muito fácil virar e dizer assim, o jornalismo morreu, agora a comunicação é toda corporativa. Não é. Mas tem uma interface entre os dois mundos que precisa ser feito, as empresas, as instituições precisam se qualificar para navegar. Muitas crises que a gente tem hoje em dia começam por um simples mal entendido, uma coisa pequena que podia ser contornável com o conhecimento correto, com a técnica correta. É isso. Interessante. É o intangível, mas que você está conseguindo trazer muitas coisas tangíveis, assim, para entender a dinâmica de dia a dia, né? Você comentou da imprensa tradicional, imprensa digital. Eu vejo muito, Fábio, hoje a intersecção entre elas, né? Você precisa criar uma estratégia para o seu cliente, né, seu parceiro, que consiga unir tanto a mídia out of home, né, a mídia física, como a mídia online, né? Você vê isso nos projetos hoje em dia? Isso é uma sugestão que você dá para os clientes? Como você trabalha as duas de forma concomitante, assim? Sim, nós somos uma agência 360 graus, focada em criar autoridade, tornar os nossos clientes referências, né, no seu setor. Então, a gente atua também no digital para conseguir essa posição. A gente tem hoje, né, para você dar conta de uma estratégia de comunicação, você tem que lançar mão de tudo que está ao seu alcance para conseguir o melhor resultado. Então, você tem que ter uma iniciativa voltada a esclarecer a imprensa, a prevenir uma crise, né, com a imprensa. Você tem que ter uma divulgação de pauta positiva para a imprensa, mas você tem que ter também no digital, num canal proprietário, que é um perfil de rede social. Você tem isso de forma orgânica, pode ter isso também, Tráfego pago, né? tráfego pago, Investimento. pode ter um investimento, impulsionamento. Você tem ainda a publicidade. Então, dependendo do tipo de campanha que você quer fazer, você tem que lançar mão de tudo isso. Legal. Eu acredito no tipo de setor, o tipo de setor que a gente atende. Empresas que atuam em área regulada, em área disruptiva, em instituições de classe, instituições setoriais. O tipo de cliente que a gente atende, ele tem muito benefício a tirar de uma produção orgânica, né? De uma mídia espontânea, de um canal proprietário numa rede como Instagram, LinkedIn. E em algumas situações, vale sim a pena agregar também uma iniciativa mais publicitária, mais relacionada aí sim com compra de espaço para você Legal. veicular uma mensagem e tal, vale a pena. E aí a gente tem os nossos parceiros, como você, que são craque Sei. nisso, que a gente tem que Vai agregar. plugando, né? Exatamente. Tem algumas perguntas aí, são minhas curiosidades, né? Questão de marketing de guerrilha, como você vê isso ao longo do tempo, né? Eu gosto o Burger King faz muito isso, faz marketing de guerrilha, acho ótimo. A questão também dos micro-influenciadores e influenciadores, que também é uma outra vertente. A gente teve uma entrevista super legal aqui com o pessoal da Publify, falando sobre isso, né? Eu mesmo trabalho com micro-influenciadores há um bom tempo, e é um ótimo canal de comunicação, Com né? certeza. E é um negócio que, sei lá, bombou nos últimos 5 anos, assim, 6 anos, que bombou mesmo, né? Sim. Então é muito recente. E eu queria saber a sua visão sobre essas duas frentes, assim, tanto marketing de guerrilha como a questão dos influenciadores. São duas características desse novo momento, né, que a gente vive. O micro-influenciador é um cara que aproxima muito da audiência. Então, a audiência muitas vezes dá essa resposta positiva porque ele se identifica
no influencer, né? Nesse cara que é o micro-influenciador. Eu vejo que isso daí é muito usado também nas áreas que estão focadas na venda de um produto tangível, né? Alguma coisa assim. É muito usado. E também no debate de ideias, as eleições, já desde sempre, né? Né? Eles já faziam a campanha de guerrilha, né? A publicidade de guerrilha. Agora mudou a plataforma. O micro-influenciador e o marketing de guerrilha, eles já estão aí há muito tempo. Tá. A área eleitoral dá para a gente esse exemplo. Você tem, até hoje, as campanhas eleitorais funcionam assim. Hoje tem uma parte digital que é muito robusta, precisa ser, né? Sobretudo para cargos majoritários, assim. Mas tem a parte analógica, né? Todo mundo lembra da eleição de 2018, em que a comunicação digital, as redes sociais foram definitivas, Foram assim, definitivos. mas aquela mesma situação não se repetiu em 2022 e não vai se repetir esse ano. Não vai. Do que a gente vê é um misto, né? Então, os marqueteiros de campanha, esses caras aí, eles têm que dominar tudo isso, né? Os grandes nomes que a gente Sim. vê ligados aí a campanhas para presidente, todos eles têm esse conhecimento. Tem um bom né? estrategista ali Exatamente. atrás. Né? Mas na parte analógica, traz um pouco do que era o marketing de guerrilha e o micro-influenciador décadas atrás, antes que o Whindersson nascesse, antes que esses grandes influencers tivessem nascido. Então, o candidato chega num bairro, né, o candidato a governador chega numa cidade do interior, que ele pouco frequenta, ele vai ter alguém lá que vai explicar para ele qual que é a realidade, que vai apresentar ele, né? Geralmente um prefeito que vai apresentar ele. É um tipo de micro-influenciador, Sim. né? E isso aí foi transportado para a rede social e hoje está sendo aplicado em vários setores aí, né? Sobretudo, como eu te falei, para vender produtos, vender serviços que são escaláveis, assim. E o marketing de guerrilha é a mesma coisa, né? As redes sociais já tinham, as campanhas políticas já tinham no modelo analógico as guerrilhas. A rede social elevou isso à enésima potência. A enésima Louco, né? potência. Quem assistiu House of Cards, uma das últimas temporadas, não sei se foi a última ou a penúltima, tinha lá um personagem que estava operando a captura, né, dos dados pessoais dos eleitores para fazer o disparo e tal. Então, esse daí foi o ápice, né? Teve escândalos no mundo real relacionados a isso que mudaram tudo também, né? A gente também tem a questão da indústria do cinema, né? A gente tem filmes, acho que os dois principais filmes que vieram agora foi a Odisseia e o Homem-Aranha, né? E eu já vi estudos econômicos sobre o impacto desses dois filmes em N linhas de comunicação, né? Como eles fizeram a distribuição e a divulgação desses filmes, foram de formas diferentes. E quando a gente, pega a indústria do cinema, que é uma outra indústria gigantesca, que é comunicação, Sim. que também foi impactada por tudo isso aqui que a gente está falando, né? Por exemplo, não teve um caso que acho que vai sair o filme, não ia sair o filme do Bolsonaro, se eu não me engano. Foi adiado. Foi adiado, né? Isso é o quê? Isso é uma estratégia de... O que é isso na prática, assim? Olha, eu não conheço o caso concreto, não estou por dentro de nenhum bastidor, nem tenho informação privilegiada. Me parece que o adiamento do lançamento do filme do Bolsonaro tem a ver, sim, com uma estratégia de contenção de crise de comunicação e jurídica, porque a dona da produtora, né, que se tornou, inclusive, o rosto público, né, relacionado ao filme, passou a ter problemas com a justiça também, num contexto político. Olha. Então é isso. Coisa que tem... As informações do debate público influencia muito como os casos jurídicos são tratados. Me parece que adiar o lançamento do filme tem a ver com a necessidade dela e também do lado político que ela representa de baixar a poeira, tentar ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro a reverter a situação desfavorável em que ela se encontra, né, no momento. Até isso, né? Que é uma coisa que teoricamente não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem Né? tudo Vai a ver. lançar um filme de uma coisa e puxa aqui, atrapalha o outro que tá num outro momento. Exatamente. Muito louco, né? Isso Como a comunicação isso não acontece funciona. só na política. Grandes empresas envolvidas em grandes litígios, além de contratar diversos grandes advogados, passaram também a se prevenir fazendo a contratação de agências especializadas em gestão de crise, comunicação jurídica, como parte da estratégia para viabilizar os seus argumentos, o seu lado da história, se defender.
Ou até fazer prosperar as acusações que tem contra um concorrente, né? Que às vezes está sendo vítima de uma injustiça, Sim. então tem que ser proativo também. Por isso que eu falo, o Tribunal da Opinião Pública hoje é uma coisa presente na vida de todo mundo. Ainda que a pessoa não saiba que tem alguma relação com isso, ela está inserida. Ela está inserida, né? Eu Exatamente. conheço gente que fala, mas eu não me interesso por política, não me interesso por isso. Cara, você, mesmo não se interessando, você é impactado. Mesmo você não se interessando pelo que acontece no Brasil e no mundo, você é impactado de alguma forma, né? Então, você comentou empresas que, penaram por estar envolvido em coisas que não necessariamente têm a ver tal. Que é culpa de um concorrente. Que é culpa de um concorrente. Um concorrente estava operando uma pirâmide, foi alvo de busca e apreensão, mas era uma empresa de cripto. Pronto. Automaticamente você que está no mesmo setor, está fazendo tudo certo, já é olhado com aquele olhar de canto de olho, assim. O caso recente... Infelizmente, sim. mas é a realidade. É assim, né? que funciona, né? O caso do Vorcaro, por exemplo, recente, Exatamente, que pegou um monte de gente que não tinha nada a ver com o vou negócio. até um pouco antes. Vai. Antes de explodir, o Banco Master já era falado, né? Inclusive já era público, estava na imprensa, nos grandes jornais. Mas antes de explodir o caso do Master, teve uma série de operações que eram relacionadas a investigações que apuravam o relacionamento de fintechs com o crime organizado. Lembro desse caso também. Pois é, a forma como isso foi apresentado, e também não tinha outra forma de colocar, o jornalismo ali agiu, né, cumprindo sua missão de levar informações para a sociedade, aquilo foi apresentado como fintechs ligadas ao PCC, ou ao Comando Vermelho, etc. Só que, sozinho, essa informação sozinha, passa uma imagem muito negativa de todo um setor. Sim. Várias fintechs são seríssimas, né, que são necessárias para as cadeias produtivas e que estão inovando, estão tornando a economia do Brasil mais dinâmica, mais diversificada, estão facilitando, estão levando soluções para a vida das empresas, né? Então, todo mundo ali passou a pagar o preço da imagem que foi construída para o setor nessas operações. Logo em seguida vem o Banco Master, aí é o golpe de misericórdia, digamos, né? Muito doido, né? Eu ia citar o exemplo da Lava Jato também, com o Odebrecht. Ou seja, o setor de construção no Brasil não é... Hoje é um setor gigante, as empresas, eu tenho visto... algumas estão até... Mudaram de nome, agora estão retomando o nome original, né? Então, é isso que eu ia falar. Mas, assim, o efeito foi muito devastador. Foram muitos empregos perdidos, né? E isso não... Isso que eu estou falando aqui não apaga o fato de que houve erros, houve corrupção, uma nem coisa nada. não tem nada a ver com a outra. A gente está falando sobre o caso da comunicação e como se impacta, né? E é importante você que está ouvindo separar os assuntos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui é o estudo de, como a comunicação impacta em tudo, né? Tudo que acontece é comunicação. Exatamente. Agora veja que a forma como foi conduzido ali no início, né, da Lava Jato é uma confluência de fatores, né? Você teve... várias coisas atípicas, né, nesse caso aí, mas a comunicação foi uma das que influenciou o final. Hoje, o interesse assim, do debate público por assuntos judicializados é inédito, atingiu o ápice. Nunca foi tão grande hoje o interesse, né, da mídia por assuntos judicializados. Então, toda empresa, por isso que eu falo, empresa que atua em setor regulado, a reputação, se já não deveria ser uma preocupação central, envolvida, inclusive, na tomada de decisão estratégica da empresa, para evitar grandes prejuízos. Sim. Então, nesse caso aí da Lava Jato, a comunicação foi fundamental, porque havia uma exposição muito grande, começou a ter uma associação das empresas específicas e do setor à corrupção, né? E isso levou, ao final de um processo, junto com outros fatores que influenciaram para isso, a fechamento de vagas de emprego, perda de contratos, a retração de mercado. Você comentou que hoje a mídia está muito interessada, né, nas questões políticas. Eu acho que o Brasil tem o STF mais midiático do mundo, assim. Pensando assim, né? Pensa, o pessoal conhece o Alexandre de Moraes, assim... Mais do que um jogador da seleção. Entendeu? Talvez a gente não lembre aqui quem eram os 11 jogadores que estavam na Copa do Mundo. A gente não lembra, mas você conhece... Os 10 que estão hoje no Supremo, a gente lembra. Olha, que louco isso, né? Mas eu acho que isso nunca aconteceu, historicamente, no Brasil. É inédito. Né?
mesma coisa, tem vários pontos aí que contribuíram para que isso acontecesse. Um deles foi a inauguração da TV Justiça, que deu uma transparência assim, muito grande para os atos do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, e que durante muito tempo e até hoje foi vista como uma excelente decisão, né, tomada pelo Judiciário. Afinal de contas, o cidadão que está distante do centro do poder, que está num rincão do país, ele pode saber o que é uma sessão do Supremo, que em muitos países ninguém tem acesso, nem a entrar, nem a visitar, ninguém sabe qual é o rosto de um ministro do Supremo, né? Na Europa, em muitos países, a maioria dos países é assim, pelo menos. No Brasil, a gente tem essa outra realidade. E houve, durante muito tempo, uma demanda da sociedade, da mídia, por mais transparência. Sim. Né? E hoje eu vejo que outros setores, ou parte dos mesmos setores que cobraram essa transparência, cobram também que o STF reveja essa questão do protagonismo midiático. Né? Então, a gente está nesse momento. O fato é, tem opinião para cá, tem opinião para lá, mas hoje o interesse da mídia pelo judiciário nunca foi tão grande assim, quanto nesse momento. E isso implica que as partes dos processos, né, as empresas, também estão expostas ao risco de crise, né, a um vazamento de um argumento jurídico, porque a linguagem jurídica ela é muito própria, ela tem o seu próprio palavreado, a sua própria forma de construir um argumento. E quando você tira aquele argumento de contexto, né, que é um documento ali, às vezes de muitas páginas, quando você tira de contexto, ele pode ser mal compreendido. Então, recentemente, um grande portal aí nacional, né, de notícias, muito respeitado, entendeu errado os argumentos de um advogado. Só que é sério, não vou citar nome aqui, mas é sério. Então, o advogado botou lá que o ministro fulano é incompetente para analisar tal coisa. Isso quer dizer o quê? Que ele não é a autoridade que a lei pré-determina que analise aquilo. Só isso. Aí esse portal publicou na manchete que o advogado estava dizendo que o ministro é ignorante, uma coisa depreciativa, assim. E não é, entendeu? Ele mudou o que o cara falou. Exatamente. Né? Hoje, o linguajar jurídico, tem vários clientes que nos acionam para isso, para ajudar na construção desses argumentos, dessas peças, até porque, como são casos de grande exposição e interesse midiático, a chance de aquilo vazar, ainda que tenha sigilo judicial, a chance daquilo vazar é muito grande. Sim. Então, o cara tem que medir o que ele vai escrever, né, numa petição. O juiz tem que medir também e estar cada vez mais atento a isso, a como ele vai decidir, como ele vai se portar. Hoje, uma audiência, mesmo que não tenha transmissão, ela chega aos conhecimentos, ela é filmada, às vezes, por alguém que está acompanhando pela internet, com o celular, filma a tela do computador. E a gente teve alguns casos aí de discussões mais acaloradas entre partes, né? entre as pessoas que compõem a audiência, que foram parar na mídia em contexto totalmente diferente do original e teve consequências sérias para os envolvidos, né? Como punição disciplinar. A pessoa passa a ser protagonista de um escândalo sem nem saber por quê. Mas é porque ela não está... Eu e você, a gente não está falando para nós dois. Aqui a gente já combinou que isso aqui vai estar na internet. Sim. Ainda que a gente não combinasse, isso aqui é uma conversa que está sendo filmada, né? Tá sendo gravada. Então, isso aqui pode passar para lá. A consciência que a gente tem que desenvolver é que tudo isso aí pode ter, sim, um impacto no nosso negócio, né? Sim, total. Você enxerga... Hoje, Fábio, as empresas vendo mais como investimento, comunicação e marketing, né? Tipo, é um investimento ou eles ainda enxergam como custo? Eu vou falar a minha opinião, pessoal, desde sempre. Eu sempre enxerguei como investimento. Eu acho que é aquilo, sem comunicar, sem ter narrativa, sem você criar isso, você não vai conseguir levar sua mensagem, levar seu produto para ninguém. Só que, infelizmente, tem empresa que não enxerga assim. Com certeza. Enxerga como custo, como, sabe, algo pequeno pelo tamanho que é. Eu acho que a gente avançou muito, a gente está caminhando para ter um ambiente mais seguro e melhor em relação a isso. Muitos empresários já entenderam, muitas autoridades já entenderam que a reputação é vital, tem que tomar cuidado, porque
pode causar um prejuízo não só financeiro, mas fechamento de postos de trabalho, perda de contratos. Sim. Então, existe o que eu chamo também da segurança da comunicação, né? Que é na mesma linha da segurança jurídica. São cuidados que você tem que tomar para que o seu negócio não tenha uma surpresa negativa no meio do caminho. No entanto, apesar de a gente estar caminhando para ter um ambiente melhor, né? Eu acredito que ainda o Brasil não tenha um mercado maduro nesse sentido. Na questão do marketing, que é a comunicação voltada para vendas, está bombando. Eu acho que a gente vive uma era do marketing também e com razão, tem que ser assim mesmo. O Brasil quer produzir mais, quer ter mais empresas, muita gente está mais interessada pelo empreendedorismo e o marketing é coração, cérebro, é tudo. Tem que ter isso. Tem que ter isso. Sim, concordo. O que eu vejo é uma maioria de instituições e empresas que ainda vem como custo a questão da segurança reputacional, né? E geralmente só entendem o valor disso quando dá o problema. Quando dá o problema, né? É muito mais barato você mitigar esse problema antes. Quando a crise aparece, é muito mais caro. Não só em termos financeiros, para contratar um gestor de crise, uma agência de comunicação, para lidar já com o problema em andamento, como tudo isso que eu falei. Perda de relação com clientes, com parceiros, com fornecedores. Até tem gente que não vai... Tem empresa que não vai fornecer para uma empresa, para um parceiro que está implicado em alguma situação negativa, né? Sim, exatamente. Pô, você sai na mídia de forma negativa, o seu cliente vai pesquisar sobre você, né? Ontem eu tava num jantar, aí o pessoal se apresentou, né? Pessoal novo, aí teve um que jogou meu nome no Google. Na hora, eu falei, meu nome, né? Estevão Polidoro jogou no Google. Nossa, o Google me vendeu muito bem ali. Assim, o cara falou, caramba, que legal. Tipo, o Google já fez o trabalho por mim, do cara entender quem eu sou, o que eu faço, e a conexão foi muito mais rápida. Imagina se tivesse escrito algo ruim lá. Exato. Ia ser o contrário, o cara não ia querer se aproximar de mim, né? Então, hoje a gente tá no mundo que a pessoa, pra te conhecer, ela fala, qual que é o seu Instagram? Ela vai jogar seu nome, ela vai buscar suas informações. E isso tem a ver com a sua empresa também, né? Pô, a pessoa quer saber se apareceu alguma coisa ali não tão boa, a questão é, você tá cuidando daquilo, né? Um site que é bem conhecido no Brasil é o Reclame Aqui. Sim. Por exemplo, acho que também é um caso que deu acesso às pessoas a falarem. Eu Sim. tenho alguns pontos ali que eu reclame aqui, porque na minha visão eles não deixam... Basicamente, a pessoa fala qualquer coisa e não pode ter para derrubar o que ela falou por ser mentira. Exato. Mas, querendo ou não, deu acesso a uma coisa que não tinha antes. Pô, é um caso de comunicação, reputação, que vai atrapalhar ou ajudar você a vender, né? Exemplo. É um caso... O Reclame Aqui é fundamental. Você começar a pesquisar o tanto de empresa que nem entra lá para ver é muito grande, né? Sim. E aí, pensando comunicação daqui para frente, o que você enxerga, assim, com as AIs, né? Você comentou da construção de peças. Aí eu tava pensando, falei, nossa, hoje, dependendo, a pessoa nem revisa o que tá escrito ali. Aí você tá Pode escrito acontecer. tá escrito um negócio errado, vai pra mídia e não foi nem ela, porque ela não revisou, porque a AI fez, ela acha que não precisa revisar. Olha o problema gerado, né? Eu falo que a tecnologia vem para resolver problemas que antes não existiam. Esse problema que a gente acabou de falar não tinha antes. Antes a pessoa teria que fazer a peça, ler, avaliar. Não. Hoje ela às vezes manda automático, não revisa e dispara. E se tá alguma coisa aqui que pode virar um problema lá na frente? Como você enxerga isso no mercado? Eu sou um otimista, assim. Eu acho que as IAs, né, elas vieram para sobretudo, ajudar a gente a produzir melhor, conseguir alcançar objetivos maiores que a gente não conseguia. Eu acho que tem... assim, um campo positivo absurdo, é isso. A gente pode ficar o dia inteiro aqui só falando do efeito positivo, o lado bom. Agora, como tudo na vida, tem o lado ruim. Quando o smartphone foi lançado, a gente não sabia ainda que as pessoas iam ficar com problema na cervical, que ia ter problema... muita gente desenvolvendo miopia. Eu vi um podcast outro dia com o dono da Chili Beans, e ele falou que ele foi perguntado, eu não lembro direito como foi a formulação da pergunta, mas foi muito inteligente, assim. E ele está preparado, segundo ele mesmo, para vender muito mais armação de óculos. Por quê? Efeito do smartphone. As pessoas estão tendo mais problema de visão do que antes.
E segundo ele, segundo o smartphone. Então a fonte aqui é dono da Chili Beans, né? Que vende. Mas em tese é uma pessoa que está bem informada sobre isso. E faz sentido, faz total sentido. A gente não sabia. Agora, é inegável o tanto de benefício que o smartphone trouxe para a gente. Sim. No sentido de produzir mais, produzir melhor, resolver problemas com mais agilidade. Quando o telefone foi lançado, imagina o impacto que não foi. O smartphone, foi isso aí né? Total. A enésima potência. Eu acho que as EAs podem ter um efeito muito negativo. O principal deles, e eu vejo pessoas, autoridades, né, muito respeitadas, tendo vários tipos de visão, inclusive contraditórias, a respeito de como vai ser a relação no futuro entre as máquinas e os homens. Né? Os homens, que eu digo a humanidade, os homens e as mulheres. Então, essa daí é uma questão que ninguém pode responder, porque a gente não viu acontecer ainda. A gente não sabe. Tem uma outra citação aí, um cara que eu acho fantástico, assim, que para mim é um dos maiores pensadores assim, de todos os tempos, que é Humberto Eco. Ele falou uma vez sobre, acho que o CD-ROM ou DVD, eu não lembro exatamente. Ele era um cara que tinha um apartamento, ou mais de um apartamento, só para guardar livro. Uma biblioteca fantástica, assim. Falou, livro, a gente já sabe, tem livro aí com centenas de anos. E o conteúdo dele está aqui, preservado, se eu quiser eu leio. O CD, ninguém sabe quanto vai durar. A gente não viu acontecer ainda. Então, eu trago isso para outras realidades. A gente não viu ainda, eu não sabia. Eu não sou um cara de TI, né? Apesar de também ter formação na área de exatas, assim, eu segui para humanas, enfim. Então, ao longo da minha vida, eu não acompanhei o desenvolvimento disso. Quando o ChatGPT se popularizou, eu olhei aquilo lá, foi um susto, entendeu? E a maioria das pessoas também. A gente não sabia como ia ser aquilo funcionando. Passou a entender dali para frente. E hoje já mudou tudo. Hoje entraram... aqui antes de entrar, a gente estava conversando sobre AIs, né? Tem N AIs que... todo dia lançam novas, né? E várias novas, assim, e que vão se sobrepondo, você vai abandonando as outras, e a forma de usar também mudou. Sim. As pessoas começaram a entender a questão do gasto de token, começaram a entender o impacto disso no meio ambiente e tal. Então, como vai ser o ano que vem, daqui 10 anos, a gente não viu acontecer ainda. Não dá para saber. Não dá para saber ainda. Tem teorias muito bem formuladas, tem pessoas... excelentes aí conduzindo trabalho de pesquisa e também no mercado mesmo trabalhando e com opiniões contraditórias entre si, né? Eu não vou descartar nenhum deles porque são todos pessoas aí capacitadas para isso. Agora, trazendo mais para perto da gente, os riscos que eu vejo aí sobretudo num país como o nosso, né, que é um país muito desigual, é um país que alguns consideram como em desenvolvimento. É uma coisa muito difícil hoje, né, classificar um país como rico, como pobre, em desenvolvimento, porque hoje essas relações acontecem em regiões. Então, tem região no Brasil muito rica, comparável aos países mais ricos do mundo. E tem regiões muito pobres comparáveis aos países mais pobres do mundo. Então, primeiro, isso não vai acontecer por igual. A IA democratiza o acesso ao conhecimento, a poder produzir e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a IA também é cara, né? E caro para mim, para você, pode ser diferente do que é caro para uma outra pessoa fora de um centro urbano, sobretudo. Então, também é excludente, assim como a globalização. Antes, quando ninguém entendia... só os professores, os estudiosos sabiam que era globalização, todo mundo falava que ao mesmo tempo que ela incluía, ela excluía. Sim. Por quê? Inclui todo mundo na aldeia global. Você hoje pode falar, você pode decidir agora falar com quem está no Japão, na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, instantaneamente. Mas para isso você tem que ter acesso à tecnologia. A tecnologia é cara. Você tem que ter um bom plano de internet, um smartphone em condições, tudo isso. E a AI é a mesma coisa. Então, eu acho que tem um risco aí de agravar as desigualdades que já surtem, né, efeitos perversos no Brasil relacionados a
desde criminalidade, a falta de letramento das pessoas com tecnologia mesmo, e isso pode agravar. Agora, para uma boa parcela da população, vai trazer muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Vai gerar negócio, vai gerar novos negócios, novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio. O desafio é fazer com que isso torne também o ambiente do país mais seguro, mais favorável, né, ao desenvolvimento do próprio país, que a gente possa ser referência global e não ficar atrás, a reboque dos outros países. Exato, eu falo muito isso nos lugares que eu vou, nas reuniões que eu tenho. A gente tem um momento, assim, uma disrupção acontecendo. O Brasil pode ser protagonista ou não. Vai depender, né, dos interesses. Né? Você disse sobre a questão do letramento em tecnologia. Né? Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente tem muito nos nossos projetos, que é como usar as AIs da melhor forma para o seu dia a dia. A questão do profissional híbrido, o letramento, como você usa. Porque a gente está num país onde a população, infelizmente, não estuda. Né? Baixa escolaridade. Como é que essa pessoa vai fazer um prompt? Sabe? É um problema estrutural, não é a questão, sabe? Se já é difícil para pessoas que estão inseridas num ambiente de altíssimo nível, de produção em alto nível, imagina essa situação. Exato, de entender como usar. E isso, nos próximos anos, é determinante pro Brasil como país, assim, para nível de produtividade. Porque com certeza. Todo o planeta, nesse momento, está entendendo, né? A União Europeia acabou de criar uma lei que impacta aqui no Brasil, inclusive. Pô, eu vi hoje uma notícia do X, né, do Twitter, proibindo lá algumas regras para não ter produção de conteúdo com AI, ou seja, só pode produzir como deveria ser pessoas, né? Que é o que deveria ser sempre ser. Então, é um mercado nascendo, se organizando, e o Brasil tem uma oportunidade. Inclusive, o nosso querido Pupi, né, postou recentemente um conteúdo que eu achei incrível, falando sobre a possibilidade do Brasil ser protagonista, de ter lei, de levar mercado, a gente parar de exportar, não que o agro, né, não seja importante, mas deixar de ser só o país do agro. Por que não ser também o país da tecnologia, o país da inovação? É possível. Depende se os nossos, né, quem está lá em cima tem interesse nisso, em levar isso mais à frente, levar para a população. E isso tudo começa na educação. Com certeza. Começa na educação. É a chave, de tudo. Educação, esclarecimento. Ter oportunidade de entrar em contato com as coisas, de testar, de ver funcionando. Nesse momento aqui, muitas empresas, inclusive empresas que já são de tecnologia, estão quebrando a cabeça em cima disso, para ver o que vai sair daí. E na área de comunicação é a mesma coisa. Os grandes players todas as agências que podem investir nisso, que têm a oportunidade, né, de ter acesso a um consultor, de contratar as tecnologias, estão se virando para entender o que isso vai virar. Como usar isso para o bem. Para o bem que eu digo é o seguinte, para prestar um serviço melhor, para atender melhor o cliente, para causar um impacto positivo na sociedade, na cidade onde está instalado e tal. Então, tem muitas empresas atrás disso. Na minha agência, na Novo Selo, a gente tem usado a inteligência artificial para ajudar na produção. Ninguém deixou de trabalhar na Novo Selo depois que a gente adotou as ferramentas de IA, muito pelo contrário, as pessoas têm sido incentivadas a estudar, a entender como essas ferramentas funcionam, para que possam produzir melhor, possam errar menos, né? O erro é humano. Sim. O erro é IA também. A IA também erra. E como é? Pois E assim, a gente está vendo a IA como um apoio, como Sim, mas é um copiloto. Um copiloto, ela é um copiloto, exatamente. Não vai substituir, gente, pelo amor de Deus. Em outra seara, a gente já está usando IA também para levar soluções novas para os nossos clientes, né? Viabilizar projetos que antes a gente não conseguia. Era possível, exatamente. Fazer mais com menos. E, ao mesmo tempo, o carro está andando e a gente está trocando pneu. Então, eu estou procurando... Nossa vida, né? Sempre assim. Eu estou procurando também entender melhor com pessoas especializadas, como você, como o Matheus Pupi. Tem um outro amigo também que... acho que você já deve ter conhecido, o Gáudio de Paula. Conheço também, o Gáudio, gente bonita. É um cara que está também muito debruçado. A gente está conversando bastante sobre o tema. Exatamente. Então, assim, a gente tem buscado se inserir nesses meios que viabilizem a gente viver essa mudança. A gente está vivendo o que está acontecendo. Sim. E é a partir daí que eu acredito que a gente vai ter essas respostas, né? Esse é o poder do ecossistema.
Você isso tem aí. pessoas É especializadas isso aí. que se juntam em prol de um benefício, de algo positivo para todo o ecossistema. E olha Né? só, E que aí evita o efeito teia, que aí você impacta muito mais gente através de um grupo que se interessou em fazer algo bacana para exatamente. impactar várias pessoas. E olha só, a maioria das pessoas que você e eu citamos aqui Sim. na nossa conversa off E e aqui, dentro também, são pessoas do ecossistema de fintechs, de cripto, de tudo Sim. certo. Olha Gente séria. olha o impacto positivo É. que isso traz, né? A gente Total. citou também pessoas do ecossistema da advocacia, Sim. a gente citou pessoas de N outros grupos aí. Sim, que são relevantes e geram impacto. Exatamente. Uma das coisas que acontece nesse momento é que o encontro das diferentes habilidades, das diferentes disciplinas, tem sido a solução para os problemas que se colocam, né? Conhecer gente nova, aprender coisas novas, resolver problemas que não existiam antes. Esse é o que eu mais gosto. Isso aí. Resolver coisa que ninguém nem sabe como resolver. É isso aí. Excelente, baita conversa, hein? Muito bom. Foi bem Foi um prazer profunda. mesmo aqui, Eu que muito agradeço, legal. eu que Muito legal. agradeço. A gente tá indo pro final. Sempre, né? O nome do podcast é o Código, tá, Fábio? E o código eu quero entender assim, você com toda a sua experiência, toda a sua bagagem até aqui, que aquilo, né? Não dá para saber o que vai acontecer depois, mas até aqui você aprendeu e evoluiu muito. O que você poderia passar para a audiência sendo o seu código? Aqui pensando, eu sei que você é pai? Sim, então, tem família também, tem o lado aí o não lado empresário, né? O lado família. Também passar essa mensagem, principalmente nesse momento que é importante a gente ter boas referências, assim. Olha, um código que eu posso trazer é você ser fiel aos seus princípios, é você ter lealdade com as pessoas que te fazem bem, que te ajudam, que servem de escada, que te incentivam. Se você não tem, você tem que buscar essas pessoas que te botam para cima, que te jogam para cima, que te ajudam de alguma forma. Te ajudam não necessariamente trabalhando contigo, fazendo com você, mas tem pessoas que estão do seu lado trazendo essa energia positiva, né? E buscar sempre a excelência naquilo que você está fazendo, naquilo que você se propôs a fazer. Então, isso é desde atender bem ao cliente, mas também ter um método organizado, né? No meu caso, pelo menos, eu defini assim, eu acho que eu vou fazer bem se eu desenvolver um método organizado que permita a empresa ser sustentável e tenha a sua longevidade garantida, seu crescimento ocorra de modo sustentado também. Então, o código é buscar soluções, mesmo dentro desse período de tantos desafios, de tantas questões em aberto, você buscar consistência dentro disso, né? De novo, respeito aos seus princípios, respeito às pessoas que estão te fazendo bem e, ao mesmo tempo, cortar do seu ciclo aquilo que te faz mal, que você não precisa estar carregando um peso que não é seu, né? Excelente, Fábio. Para te seguir nas redes sociais, o que o pessoal busca? No Instagram, @Fábio Brant, Brant é BRANDT. NDT. Né? NDT, @Fábio Brant, no LinkedIn é a mesma coisa. A mesma coisa. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. Pessoal, não esquece de seguir e compartilhar o episódio. Até a próxima. Valeu!